um grande prazer estar aqui. Obrigada pelo convite para a Hortomotion. Legal, legal, Juliana. Desculpa dar uma falhadinha aqui. É contigo, tá? Fica à vontade. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu posso compartilhar minha tela já? Pode sim. Pode, pode. Então tá bom. Bom, pessoal, obrigada mais uma vez pelo convite, né? É uma grande honra estar aqui num evento de uma empresa tão importante quanto a Clinicorp. Nós da Hortomotion ficamos muito agradecidos de poder estar aqui nesse evento no meio de tantas pessoas que nós admiramos. E hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal com a Hortomotion, que além de ser do A-Team da Hortomotion, eu sou uma usuária assídua dos produtos da Hortomotion, tá? Então, como o pessoal já me apresentou, eu faço parte do A-Team da Hortomotion, que esse A-Team é o quê? Nós somos os times de planejadores da Hortomotion. Então, eu e mais várias pessoas que compõem esse time, nós fazemos os planejamentos virtuais que chegam para os ortodontistas, tá? Então, não sei se muitos de vocês conhecem a Hortomotion. Na verdade, ela surgiu de uma união da Orthometric, que é uma das principais indústrias da ortodontia brasileira hoje, no segmento de brackets e fios, com o professor Renato Parcequian Martins, que hoje em dia é uma das maiores autoridades quando a gente fala de alinhadores e ortodontia digital. Então, só dando essa introdução para quem ainda não conhece a empresa, ela surgiu dessa união. E é a primeira indústria brasileira de produtos CAD/CAM e alinhadores ortodônticos, né? Todos os materiais que a gente usa, a nossa placa BioTrack, a nossa guia de colagem indireta e os nossos alinhadores têm todos os registros da Anvisa, tá? E por que que eu me identifico tanto com a Hortomotion? Eu vou passar um pouquinho da minha experiência, os principais pontos que me atraem na empresa. Porque a proposta da empresa é muito alinhada com a minha proposta como ortodontista também. Então, a proposta da empresa é produzir alinhadores e produtos CAD/CAM com ciência, tecnologia e inovação. E isso é algo que eu, como ortodontista, faço bastante, tanto no meu consultório, com os meus pacientes, da maneira como eu trabalho, né? Então, nós sabemos que hoje em dia nós precisamos nos basear na ciência para tomar grande parte das nossas decisões clínicas, né? E a Hortomotion trabalha muito com a ciência, né? Eu faço parte do meio acadêmico também, o professor Renato também, e várias das pessoas que trabalham na Hortomotion também. Isso é importante por quê? Porque para a gente definir attachments, movimentos previsíveis, imprevisíveis, nós precisamos estudar, né? Nós precisamos ter experiência e nós precisamos estudar, ver o que as pesquisas mais novas estão dizendo, né? Então, as pesquisas que fazem trabalhos comparando diferentes tipos de movimentos, de attachments, etc., elas dizem para nós o caminho que vai nos nortear, né? Então, a gente não pode ir só pelo que a gente acha, né, pela nossa intuição, pelo que a gente acha que vai dar certo, porque existem trabalhos justamente para isso. Então, isso é algo que me atrai muito na empresa, porque ela está sempre alinhada com o que está sendo feito na literatura e está sempre de acordo com isso para que a gente possa trabalhar da maneira mais previsível possível, tá bom? E quais são os diferenciais mais atraentes de trabalhar com a Hortomotion? Então, o primeiro diferencial é que o time de planejamento são doutores em ortodontia, né, assim como eu, os outros planejadores da Hortomotion, do A-Team, são doutores, mas isso não é para dizer que os doutores são melhores ou piores que ninguém. O objetivo disso na empresa é que quando o ortodontista que submete o seu caso, ele tem alguma dúvida, ele precisa tirar alguma dúvida do seu planejamento, ele converse com alguém de igual para igual. Então, nós sabemos que tem uma grande diferença de você conversar sobre o seu planejamento, sobre o seu caso, com alguém que é ortodontista e que tem experiência, que estuda sobre ortodontia, do que com um técnico que muitas vezes não é nem dentista. Então, isso acaba facilitando muito a comunicação e a fluidez dos planejamentos de idas e vindas, né? A Hortomotion tem um software, então nós temos uma versão de software própria, materiais proprietários, como nós vimos as placas BioTrack, né, são as meninas dos olhos da Hortomotion, maquinário, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, e o know-how absorvido da Orthometric. Então, a Orthometric, por ser uma indústria muito consolidada, há muito tempo no mercado,
ela tem um know-how muito grande, e como a Ortomotion está incubada dentro da Ortométrica em Marília, isso é muito bom para a empresa e isso traz vantagens muito importantes, tá? Então, o que eu estava falando da tecnologia, dos materiais proprietários, as placas utilizadas na Ortomotion é a tecnologia BioTrack, é uma espessura de 0,75 milímetros, que é a espessura convencional, mas uma das maiores vantagens que eu vejo de conforto nos alinhadores é o recorte robotizado. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que funciona esse recorte, mas isso traz um conforto muito grande para o paciente, porque é muito difícil você trabalhar com alinhadores em que fiquem rebarbas ou que fique algo mal acabado, né? O paciente acaba se incomodando, você acaba tendo uma experiência ruim. Então, o recorte que essa empresa trabalha é um recorte que favorece um acabamento praticamente perfeito, muito confortável para o paciente. Então, na minha experiência, eu nunca tive problema de paciente reclamando, de estar com um alinhador incomodando na língua, ou no palato, ou em alguma dessas situações. E ele é extremamente estético. E quando eu falo que ele é extremamente estético, né, eu já trabalhei com com vários outros alinhadores no consultório, mas de longe, os alinhadores da Ortomotion, eles são os mais transparentes. Então, quando a gente coloca, nessa imagem dá pra gente ver bem, a gente vê muito pouco aquelas linhas de marcação que tem da impressão 3D do modelo. Então, na minha experiência, ele é o alinhador mais estético do mercado, ele é mais transparente. E isso é muito bom, porque é um material excelente, de muita transparência, e os pacientes gostam muito, né? Então, coloquei essa imagem para a gente ver uma representação dessa paciente. Eu até gosto de mostrar isso quando eu estou mostrando o planejamento e oferecendo o tratamento com alinhador para os meus pacientes, para eles entenderem, muitos que nunca viram, né, como funciona um alinhador em boca. Essa foto é muito boa, porque a gente mal vê o término do alinhador aqui, tá vendo? De tão estético que ele é, de tão transparente, né? Então, quando a gente dá um pouco mais de zoom, a gente consegue ver os atátimos, a gente vê o término do alinhador, mas ele é extremamente estético, extremamente transparente. Então, isso eu consigo falar com propriedade, porque os pacientes gostam muito, né? Quanto mais transparente, mais discreto, melhor. Os pacientes que procuram tratamento com alinhador, eles já procuram um tratamento estético e confortável, né? E quando eu falei um pouquinho de um maquinário próprio que a gente tem, nós trabalhamos com plastificadoras, né, estampadoras da melhor qualidade possível para copiar da melhor maneira possível. E nós temos um recorte robotizado. Então, esse robozinho aqui do lado direito é o nosso Emotion Cutter. Não sei se alguns de vocês já viram, mas o recorte dos alinhadores, geralmente, ele é feito de maneira manual, né? Então, ele é feito com uma série de broquinhas de recorte, tesouras, em que é feito o recorte dente a dente manual. Nós trabalhamos com recorte robotizado com o nosso Emotion Cutter. Então, eu vou mostrar aqui para você esse videozinho, ele mostra no software como é feito, né, esse recorte. Então, nós definimos as bordas do recorte, qual altura, como vai ser, e assim como está sendo mostrado aí no software, no vídeo, é o que é feito fisicamente com o modelo depois. Então, é tudo planejado virtualmente, né? Então, a tecnologia ela está implementada em todas as nossas etapas, né? Então, você define onde você quer que seja feito o recorte e, depois da impressão do modelo, você faz exatamente como está planejado. Eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês de como realmente é feito, né? Então, aquilo que a gente viu no software, né? O modelo exatamente posicionado como já estava planejado lá no software e vai sendo feito o recorte exatamente como foi planejado, já na margem dos dentes, já perfeitamente de acordo com o que foi planejado, né? Então, isso é feito modelo a modelo, né? É posicionado e vai sendo feito o recorte, de maneira que quando termina esse recorte, a gente tem, ó, mostrando aqui para vocês, o mais interessante desse recorte robotizado é que as rebarbas, vocês estão vendo? As rebarbas, elas não ficam para onde está o alinhador, as rebarbas, elas ficam para baixo, estão vendo? Então, isso facilita muito, né? Quem já fez manualmente acabamento de alinhadores ou de placas sabe que as rebarbas,
elas precisam de um acabamento bem importante para você não deixar nenhum tipo de rebarba que possa incomodar o paciente. Então, quando o alinhador, o modelo sai do Emotion Cutter, as rebarbas não ficam no alinhador, de maneira que ele sai com um acabamento quase pronto, você quase não precisa fazer nenhum tipo de acabamento, né? Então, é feito só um rápido acabamento para tirar qualquer tipo de irregularidade que possa haver, e assim ele já fica extremamente confortável para o paciente, né? Então, o recorte ele fica com um acabamento muito bom, muito perfeito, e ele foi feito de uma maneira que, muitas vezes, manualmente, a gente acaba deixando passar algumas coisas. Então, ele sai do Emotion Cutter com uma precisão de recorte muito melhor. Então, essa é uma das tecnologias que a gente usa, tá? Então, depois que é feito todos os recortes, os alinhadores são embalados e entregues para o ortodontista instalar no seu paciente. Então, mais uma vez, a foto do paciente para vocês verem a qualidade da transparência dos alinhadores. Então, isso é algo que me atrai muito e os pacientes também gostam muito, tá? Aqui, mais uma vez, a gente percebendo que muitas vezes, quando eu mostro essa foto para o paciente de primeira vez, eles não conseguem achar o alinhador no paciente. Eu tenho que dar um zoom, aí eles entendem que realmente o paciente está de aparelho, tá? E agora, outra coisa que me atrai muito é a facilidade da interface, né? Então, é muito ruim quando você trabalha com algum sistema que é difícil de submeter, difícil de ter acesso, difícil de conversar. Então, na Orthoemotion é muito fácil, a gente conversa com as pessoas do suporte por WhatsApp, se tiver necessário, e o site ele é muito intuitivo. Então, eu vou colocar um videozinho aqui para vocês entenderem como é a interface de submissão dos casos da Orthoemotion, tá? Então, essa é a plataforma já da sua área restrita, tá? Você simplesmente clica pacientes, novo caso, e vai preenchendo etapa a etapa. Então, é muito intuitivo. Então, você coloca o nome, a foto do paciente, data de nascimento. Se você tentar ir para frente sem colocar os dados, né, clicar no botão verdezinho ali embaixo sem colocar os dados do seu paciente, ele não vai. Então, não tem problema de você chegar lá no final, não conseguir submeter porque está faltando alguma informação e você ter que voltar um por um. Então, quando está faltando alguma informação, ele já te avisa antes de você continuar, para que você não tenha que ter o trabalho de voltar, tá? Então, essa ficha de submissão, você vai marcando, né, o que você quer, se você quer correção sagital, se não quer, correção de sobremordida e como você quer, né? É importante a gente sempre lembrar que a responsabilidade, o planejamento é de nós ortodontistas que estamos submetendo, então nós temos que falar para a empresa, para qualquer empresa, o que nós queremos que seja feita, se tem correção sagital, como nós queremos que seja feita, né? Se tem apinhamento, como que nós gostaríamos que fosse corrigido, né? Então, aqui um exemplo, apinhamento superior, você quer expandir, vestibularizar, fazer IPR, então tudo isso nós informamos para a empresa, lembrando que o planejamento é sempre todo nosso, né? Acho que saiu o vídeo, deixa eu colocar aqui. E aqui, essa é uma das etapas mais importantes, né? A parte de observações complementares, depois que você preencheu tudo, é uma das partes mais importantes que você pode se expressar ali. Então, você fala, eu gostaria que fosse corrigido o giro de tais dentes, a mordida cruzada posterior, com o uso de elástico, ou a correção sagital, ou fazer uso de mini implantes, ou de elástico. Quanto mais específicos nós formos, melhor a chance do setup voltar de acordo com o que a gente está esperando, né? Então, não é só a gente preencher a ficha ou pedir para alguém preencher, o secretário alguma coisa e mandar. Quanto mais específicos e detalhistas nós formos, maior a chance do primeiro planejamento voltar da melhor maneira possível, né? Porque toda vez que o planejamento tem que ir, voltar, ficar pedindo revisão, isso atrasa a entrega dos alinhadores, né? Então, para que os alinhadores cheguem da melhor maneira possível, o planejamento chegue da melhor maneira possível, nós pedimos para os ortodontistas sempre serem o mais específico possíveis, né, e falarem mais claramente o que gostaria que fossem feitos, né. Então, aqui nessa última etapa é a colocação das imagens, né, então a gente pede todas as radiografias, a radiografia panorâmica principalmente, para nós posicionarmos os eixos dos dentes, né, de acordo com a angulação deles. As fotos são imprescindíveis, principalmente, todas elas são obrigatórias, mas nós usamos muito a foto frontal do sorriso do paciente, a foto facial do sorriso do paciente,
para colocar o plano oclusal de acordo com o plano oclusal do paciente. Então, nós temos todo esse cuidado para que não seja planejado. Às vezes, o paciente tem um desvio de plano oclusal e nós não reproduzimos isso, e pode acabar gerando um planejamento não adequado. Então, nós temos todo esse cuidado com o plano oclusal do nosso paciente. E também as fotos são imprescindíveis para a gente conseguir conferir a oclusão do paciente, se o escaneamento, né, está sendo inserido, ele está de acordo com o que a gente está vendo. Não é muito raro, às vezes, as pessoas se confundirem e colocarem um escaneamento que não é da pessoa, ou uma foto que não é da pessoa. Então, nós temos todo esse cuidado com a conferência dos dados, né? Uma vez que é colocada toda a documentação, a gente dá o ok, finalizar, e aí vai para o pagamento. Então, é feito o pagamento do setup, que é R$350, e esse valor é abatido no final, né? Uma vez que foi aprovado o caso, esse valor é abatido do valor final, tá? E outra coisa que me atrai muito é que isso é de uma maneira muito rápida e muito fluida. Então, em até 4 dias úteis, uma vez, vamos supor, eu submeti o caso, em até 4 dias úteis eu já tenho todo o meu planejamento, então todo um PDF com os detalhes, sobreposições, um vídeo, né, que eu posso mostrar para o paciente, se eu quiser mostrar como vai ser o tratamento dele. E se eu pedir algum tipo de revisão, alguma modificação, são mais 4 dias úteis para esse planejamento voltar. Por isso que o mais interessante é que não precise de modificação, né, para que seja mais ágil para o ortodontista, para o paciente, que o caso não demore para chegar. Então, quanto mais específicos nós formos no nosso formulário, no nosso planejamento, mais rápido e melhor flui todo o sistema, né? Então, depois que você aprova, faz o pagamento e segue para a produção, tá? Então, eu coloquei essa frase aqui que eu gosto muito, né? Tão importante quanto saber tratar com alinhadores ortodônticos é saber quais os casos são os mais indicados para o tratamento, né? A gente vê hoje em dia muitas informações sobre alinhadores, sobre casos muito complexos sendo tratados, e algo que eu gosto muito da Orthomotion é que a Orthomotion é uma empresa muito realista, ela trabalha com a realidade, né? O que a gente sabe que é mais propício para acontecer. Então, como que eu sei se o caso do meu paciente pode ser tratado com Emotion Aligners? Então, a empresa, né, no credenciamento, sempre quando você vai falar, tirar dúvida, ela mostra quais são as principais indicações para o tratamento exclusivo com Emotion Aligners, né? Então, que são apinhamentos de até 5 milímetros, né? Por que a gente não trabalha com apinhamentos maiores do que isso? Maiores do que isso já são basicamente um caso de extração, né? Um apinhamento de 7 milímetros já é quase o tamanho de um dente, né? Então, a gente muitas vezes já entra num caso de extração que não é indicado para tratamento exclusivo com Emotion Aligner. Se você for usar alguma mecânica adicional, etc., aí já é outros 500, tá? Mordidas abertas até 2 milímetros, sobremordidas até 3 milímetros, distalização até 2 milímetros. Então, esse ponto da distalização, eu vou mostrar um exemplo para vocês daqui a pouco, tá? Classe 2 até 3 milímetros, classe 3 até 2 milímetros, expansão até 2 milímetros por hemiarco. Por que que a gente tem essas limitações, né? Porque primeiro que todos nós trabalhamos muito com alinhadores, né? Então, a gente já tem uma experiência clínica do que funciona melhor, do que funciona pior, do que funciona bem só com alinhador e do que precisa de mecânica adicional. Então, muitas vezes, quando é solicitado algum caso mais complexo, né, outra coisa que eu gosto muito é que a empresa sempre avisa, ó, este caso está indicado o uso de mecânica adicional, vai ser preciso mecânica de botão elástico para esse movimento. Então, você acaba não tendo muitas surpresas, né, mesmo que você não tenha muita experiência com alinhadores, a empresa te oferece essas informações para que você se sinta mais seguro, além de ter todo o contato, né? Então, se você tiver alguma dúvida do seu planejamento e eu fiz o seu planejamento, a gente marca uma videoconferência, nós conversamos sobre o caso, nós te damos todo o suporte que você precisa, né? Então, por que que nós temos um limite de distalização e de classe 2 e de classe 3? Porque a gente sabe que os alinhadores, eles trabalham mais com inclinação dentária, né? Então, eles não trabalham tanto movimentando os dentes de corpo. Eu vou mostrar uma imagem daqui a pouco para vocês, que vai exemplificar justamente isso. E uma expansão de até 2 milímetros por hemiarco, porque quem lembra da ortodontia, nós temos a curva de Wilson, né? Então, os dentes, ele tem uma curva vestíbulo lingual. Então, quando a gente acaba, como a gente não
movimento dente de corpo dentro do alvéolo, a gente faz o quê? A gente faz uma inclinação do dente para vestibular. Se você exagerar muito nessa inclinação para vestibular, você acaba tendo contato prematuro, né, da cúspide palatina dos molares superiores com os inferiores, então acaba, de um ponto de vista de oclusal, acaba não ficando tão adequado, fica com contatos prematuros, entre outros. Então, nós temos um limite, porque nós trabalhamos, né, justamente com essas informações, a gente avalia a curva de Wilson do paciente, tá? E toda a equipe da Orthomotion trabalha bastante estudando, né, a ciência, então esse artigo, para quem quiser depois anotar, de classe dos movimentos durante o estagiamento de alinhadores, ele é um dos artigos que mais rege o nosso planejamento, ele fala sobre os casos de pouca complexidade, média e alta complexidade, e o que você faz nos casos de média e alta complexidade para obter uma maior previsibilidade, né? Então, o nosso objetivo é sempre tentar oferecer um tratamento mais previsível possível para o ortodontista e para o seu paciente, para que seja um tratamento de fácil execução e que o paciente fique satisfeito também. Então, nós temos alguns artigos publicados, depois posso passar se vocês quiserem, mas são artigos que falam justamente sobre a movimentação com alinhadores, os tipos de attachments que a gente usa, o porquê a gente usa certos tipos de attachment, o porquê alguns movimentos são melhores do que os outros, então tudo isso rege o nosso planejamento, né? Então, eu queria voltar um pouquinho a atenção para aquilo que eu falei com vocês sobre a classe 2 e sobre a distalização, por que a gente tem um certo limite, né? Então, aqui, esse caso, eu queria só dar um exemplo para vocês. A gente vê um exemplo de um caso de um paciente que ele é classe 2 completa, tá? Então, por que esse caso não é um caso adequado para tratar só com emotion aligner? Quando a gente pensa, né, vamos voltar para a ortodontia fixa. A gente tem a intenção de, às vezes, ficar impondo a ortodontia fixa na ortodontia com alinhadores, sendo que elas são completamente diferentes, né? Nós estamos trabalhando uma mecânica diferente, com material diferente, então nós não trabalhamos com metal, trabalhamos com plástico, que tem propriedades físicas, mecânicas, completamente diferentes, tá? Então, a gente tem que mergulhar nessa biomecânica nova desse aparelho, né, desse tipo de aparelho, e colocar e lembrar das nossas bases da ortodontia. Então, nós trabalhamos abaixo do centro de resistência dos dentes, né? Os alinhadores, eles estão aqui nos dentes, o centro de resistência dos dentes desse molar, no caso, está mais ou menos aqui. Então, quando nós empurramos esse molar, a intenção, a nossa intuição leva a pensar que o que vai acontecer é isso, né? Nós vamos distalizar esse molar de corpo e ele vai entrar em classe 1, e é assim que vai funcionar a distalização. Só que, na realidade, nós não estamos empurrando o dente na direção do centro de resistência dele, que é aqui em cima, né? Nós estamos empurrando abaixo, porque o alinhador, ele está posicionado abaixo, ele está posicionado na coroa do dente. Então, na realidade, o que acontece não é isso. O que acontece é isso, né? É essa inclinação, essa angulação para distal do molar, né? Você pensa, você fazer uma angulação, o molar ele tá assim. Você fazer uma angulação de 7 milímetros dele, pensando numa classe 2 completa, para distal. Claramente, a crista marginal distal vai ficar fora de contato, vai ficar com contato extremamente forte na crista marginal mesial, fora que isso vai se reproduzir para todos os outros dentes, né? Então, o pré-molar vai angular, o segundo pré-molar, o primeiro pré-molar, o canino. Então, fica uma angulação excessiva, né? A gente não trabalha com o movimento de corpo, porque a gente entende um pouco da biomecânica dos alinhadores. Então, esse tipo de caso não é um caso indicado para tratar com alinhador. A previsibilidade dele é muito baixa, com chance, eu digo apenas com alinhador, né? Com chance de perda de tracking, ou seja, o dente não acompanhar o que foi planejado para o alinhador, inclusive quebra dos alinhadores, além de frustração do ortodontista e do paciente, né? Eu coloquei esse outro caso aqui, desse planejamento, para ilustrar para vocês o que seria um caso adequado para o tratamento com alinhadores. Então, como eu falei, a nossa prioridade é sempre trabalhar com previsibilidade. Então, a gente quer que o planejamento que nós fazemos, de acordo com a orientação do ortodontista, os alinhadores que chegam funcionem da melhor maneira possível e o ortodontista tenha sucesso, né? Então, a gente não tem o objetivo de mandar um setup perfeito, né? Como se fosse montando os dentes da maneira mais perfeita possível, que a gente sabe que o software é capaz de fazer isso, só que clinicamente isso não funcionar. Então, a gente não trabalha assim, a gente trabalha de uma maneira que a gente envia um setup que é possível,
que ele vai acontecer, né? Então, esse exemplo desse caso que eu vou mostrar para vocês é um exemplo de um caso de classe 2 que está super bem indicado para ser tratado com alinhadores biomecanicamente falando, tá? Eu vou colocar o vídeo para mostrar para vocês aqui, mas esse é um caso de classe 2 que ele tem um overjet, né? Então, ele não tem um overjet justo, ele já tem um overjet importante. Isso é favorável, um ponto favorável, por quê? Porque quando a gente distaliza, né? Distaliza segundo molar, primeiro molar, pré-molares, caninos, sobra um espaço para a gente retrair os incisivos. Se o paciente tem um overjet justo já, nós vamos precisar fazer uma quantidade de desgaste interproximal inferior grande para conseguir retrair os incisivos superiores. Quando o paciente já tem um overjet, essa retração vai ser muito mais natural, sem necessidade de muito desgaste inferior, tá? Outro ponto que favorece a correção da classe 2, se a gente já, primeiro que a classe 2 não ser completa, né, esse caso é de 1/4 a meia classe 2, e a gente tem uma inclinação, uma angulação dos dentes para mesial. Então, como vocês lembram que eu falei que a gente corrige por meio da distalização sequencial com angulação para distal, então, quando os dentes estão com uma angulação mesial, isso é muito mais favorável, tá? Vou colocar o vídeo aqui para ilustrar para vocês. Então, a gente vai virar esse paciente classe 1 do lado direito, ele tem de 1/4 a meia classe 2 do lado esquerdo, né? Então, eu vou mostrar o planejamento da distalização sequencial. Além de tudo, esse paciente ele tem uma rotação, uma correção da rotação para distal dos premolares, que é mais favorável ainda, então, a distalização ela é favorável com isso. Ó, tá vendo que o paciente tinha um overjet, ele tinha uma angulação mesial dos dentes que favoreceu isso. Então, esse é um caso extremamente previsível de ser tratado exclusivamente com emotion aligners. Claro, você pode usar mecânicas adicionais e tal, mas eu quis exemplificar para a gente entender que não tem mágica, né? Não tem mágica a gente planejar tudo lindo no software e na boca acontecer diferente. Então, nós preferimos fazer um planejamento que ele seja previsível do que acontecer uma frustração clinicamente. Então, e nós nos baseamos, né, nós estudamos para isso e trabalhamos bastante, temos experiência clínica para isso, tá? E o outro exemplo desse caso aqui, esse é um caso do professor Renato, né, para a gente ilustrar. Ele é um caso de 1/4 de classe 3, um caso muito simples e tratado de uma maneira muito previsível, né? Então, a gente tem esse 1/4 de classe 3, foi feito um tratamento apenas na arcada inferior, com retração dos incisivos e mini implante buccal shelf. Então, em pouco tempo, a gente já conseguiu tirar esse paciente desse 1/4 de classe 3, tirar dessa relação de topo de uma maneira muito previsível, tá? Então, aqui, esse outro exemplo aqui, de um caso simples, então, esses casos simples, eles são legais para a gente ilustrar, que a gente planeja de uma maneira que precise da menor quantidade de refinamento possível. Então, esse caso que eu vou mostrar aqui não precisou de refinamento, né? Então, a gente faz uma sobrecorreção, nós trabalhamos com sobrecorreção de pelo menos 30%, nas rotações em alguns outros tipos de movimentos, porque os estudos já mostram para a gente, né, os artigos todos mostram para a gente que o que a gente planeja no software não é 100% do que acontece clinicamente. Sabendo isso, nós já sobrecorrigimos as rotações, principalmente dos dentes arredondados, como laterais, caninos, premolares, que nós sabemos que é de mais difícil retenção. Então, de uma maneira que quando a gente chegue no final do primeiro set de alinhadores, você não precise de refinamento. Muitas vezes, algumas vezes pode precisar, mas o ideal nós tentamos planejar de uma maneira que não precise de refinamento e que o ortodontista e o paciente tenham a melhor experiência possível, né? Então, casos de rotação de laterais são sempre casos desafiadores, né? Os dentes, os laterais, eles são geralmente dentes menores, dentes arredondados, então a gente sabe que dentes arredondados e menores é mais difícil do alinhador ter pega, né? Nós precisamos de attachment para isso, e nós temos aquele artigo que eu mostrei para vocês das classes, das movimentações, mostra para a gente algumas dicas de como deixar movimentos mais previsíveis, né? Então, a gente consegue, pensando em tudo isso, a gente consegue ter tratamentos mais previsíveis e com melhores resultados, tá bom? E esse caso aqui é um caso interessante que eu queria mostrar para vocês. É um caso aparentemente simples, mas ele esconde várias informações importantes de planejamento para o sucesso. Então, quando a gente vê um caso assim,
ele é um caso classe 1, né? Ele é um caso classe 1 onde o problema é mais na região anterior, né? A gente tem uma suave mordida aberta, o paciente não tem guia anterior. Então, o objetivo, você pensa, se a gente fizer uma pequena extrusão dos incisivos, esse caso está resolvido, muito simples, né? Só que, pensando biomecanicamente, e de acordo com a literatura, o movimento de extrusão pura é um movimento muito difícil de ser realizado com o alinhador, né? Por quê? Porque a gente não tem onde se apoiar, a não ser no attachment. Então, se nós vamos planejar a extrusão desses incisivos, nós colocamos attachments em todos esses incisivos, e esse attachment é tudo que o alinhador tem para se apoiar para puxar o dente. Então, os artigos mostram que a previsibilidade do movimento de extrusão é muito baixa, né, cerca de 40% apenas. Então, se eu planejar uma extrusão, 40% em média, né, 40% do que eu estou planejando vai acontecer. E isso é importante, a gente precisa saber de tudo isso na hora de planejar, né, então não é só a gente, inclusive o ortodontista que recebe o planejamento, né, é interessante ter todas essas informações. Então, não é simplesmente a gente planejar essa extrusão. Se a gente planejar essa extrusão pura, a chance dela acontecer sozinha é muito baixa, né? Mas nesse caso, o que a gente planejou para essa paciente? A gente planejou uma retração dos incisivos inferiores e superiores, então a gente diminuiu a protrusão desses incisivos, então nós vamos lingualizar os incisivos, tanto superiores quanto inferiores. E por que a gente vai fazer isso? Primeiro, porque a paciente aceita, ela tem ausência de selamento labial passivo. E outra coisa, o movimento de lingualização, ele é sinérgico com o movimento de extrusão, tá? Então, o que acontece? Quando a gente retrai os incisivos, nós lingualizamos eles, naturalmente nós já temos uma tendência de extrusão, né? Nós temos um momento nesse sentido. Então, o movimento de retração, ele é favorável de ser feito junto com o de extrusão. Então, esses dois juntos têm maior previsibilidade de acontecer, tá? Se fosse ao contrário, se eu quisesse fazer uma retração com intrusão, eles são movimentos antagônicos, nós precisaríamos separar esses movimentos, estagiar. Mas, nesse caso, nós pensamos em tudo isso para planejar que é mais favorável se nós fizermos retração junto do que extrusão pura, tá? Então, de uma maneira que aqui foi o final da primeira fase, que nós conseguimos ter um fechamento dessa mordida de uma maneira muito adequada, tá? Então, aqui só uma simulação do antes e depois para vocês terem uma ideia. Aqui de cima é o antes, aqui é o depois. Olha como a gente teve um fechamento legal da mordida, principalmente aqui nessa região do lateral, ó. A gente vê, a gente não tem mais esses buracos negros que mostram a mordida aberta, a gente já tem uma guia anterior, isso a gente não precisou de refinamento até o momento. Por quê? Porque a gente planejou de uma maneira que a gente sabia o que era mais favorável que ia acontecer, né? E, além disso, nós sempre informamos, né, quando a gente planeja extrusões, que é um movimento complexo, que muitas vezes a gente precisa de mecânica adicional, tá? Então, em alguns casos, se eu planejei alguma extrusão que seja mais difícil, a empresa geralmente avisa, olha, tal movimento de tal dente precisará de mecânica adicional, né? E o que seria essa mecânica adicional? Quando a gente faz a extrusão e ela não acontece conforme o esperado, nós temos uma perda de tracking. Então, a perda de tracking é isso, ó, quando fica um espaço entre o alinhador e o dente. Ou seja, era para o dente ter extruído e ele não extruiu, né? Por quê? Porque é um movimento difícil. Muitas vezes, quando se planeja uma extrusão pura, sozinha, ela dificilmente acontece da maneira como está planejado no software. Então, algumas vezes a gente precisa de mecânicas adicionais, como botões e elásticos, né? Então, aqui um exemplo. A gente tem um botãozinho colado na vestibular, um botão colado na palatina, e nós indicamos o paciente a usar um elástico 1/8, isso geralmente dois alinhadores, 1 ou 2 alinhadores, depois o paciente usando direitinho, já estamos com o tracking ok, né? Então, não tem mágica, né? Não tem mágica, tem toda uma biomecânica e um pensamento por trás que faz com que os casos sejam previsíveis. E quando a gente tem uma perda de tracking, a gente tem todas essas ferramentas, né, essas cartas na manga para fazer com que o caso funcione da melhor maneira possível, tá? Então, tentei passar um pouquinho da minha experiência com os alinhadores da OrthoMotion, e eu queria falar sobre, agora nesse finalzinho de aula, a gente tem ainda uns 6 minutinhos, sobre um outro produto que eu uso muito e que, para mim, é uma das melhores invenções dos últimos tempos, que é a guia de colagem indireta, né? No caso, a Emotion IDB. Eu não sei se vocês conhecem a colagem indireta, ela é uma colagem virtual, pelo menos, né, que eu vou falar agora,
É feita uma colagem virtual dos brackets dentro do software, então nós entramos no software, né, a empresa entra no software, você passa qual o bracket você vai usar, então Orthometric, Safira, é feito um planejamento virtual, né, então coloca-se virtualmente os brackets, você consegue ter um posicionamento muito mais preciso. O software passa um fio virtual, então ele simula um alinhamento, então na hora no software você já consegue ver se a sua posição do bracket está legal ou não. Então, às vezes você posicionou ali, aí a hora que você passou o fio virtual ficou um lateral mais instruído que o outro. Desceu, opa, peraí, deixa eu corrigir a posição desse bracket. Então, isso para mim é fantástico, né? Isso elimina grande parte da finalização, né? Que a gente às vezes tem algum erro de colagem, tem que fazer uma dobrinha no final. Fora que é uma experiência muito mais confortável para o paciente. Então, na nossa colagem, a consulta de colagem, ela é muito mais rápida, muito mais simples e muito mais precisa, tá? Vou mostrar para vocês um vídeo rápido sobre como é feita essa colagem, tá? Um vídeo feito pela nossa equipe da Emotion, que é o professor Renato e o professor Fábio Guedes. Então, aqui é como essa colagem direta é feita no software, tá? Então, é feito o posicionamento dos brackets, né? Aqui, um exemplo é o bracket de Safira. Então, conforme você vai posicionando do lado esquerdo da tela, do lado direito, os dentes já vão indo para a posição, estão vendo? Então, ó, conforme você mexe no bracket, o dente já vai melhorando ou piorando de posição. Então, para mim, isso é extremamente fantástico. Você consegue ver, ó, em visões que a gente não tem clinicamente, né? Por todas as visões, o posicionamento do bracket, angulação, inclinação. Então, é feito todo esse posicionamento, passa-se o fio virtual até você definir qual a melhor posição dos brackets. Uma vez que você definiu a melhor posição dos brackets, ele simula uma oclusão aqui do lado direito, né? Ele simula uma oclusão aqui do lado direito, então aqui à esquerda está o posicionamento dos brackets, à direita ele simula, né, uma prévia de como a oclusão ficaria passando um fio reto por esses dentes. Você já tem uma ideia se a sua colagem está boa ou não. Uma vez que você definiu as melhores posições, a gente cria a nossa guia de colagem virtual, tá? Além do que, nós temos muita liberdade de a gente brincar com os acessórios. Então, se você tem um molar com offset que você deseja corrigir, você pode colocar um tubo trocado, testar, né? Então, isso libera um pouquinho mais a nossa criatividade. Então, depois que os brackets estão posicionados, é gerada uma guia de colagem indireta virtual, né? Aqui é a nossa Emotion IDB, é o arquivo STL de como ela fica, e ela já fica com o espaço perfeito para o bracket que a gente escolheu. Então, naquele caso, foi escolhido o bracket Safira, por exemplo. Então, ele já vem preparado exatamente para o espaço do bracket de Safira, tá? De maneira que aqui é como chega, e aqui já é a guia de colagem indireta impressa, tá? Então, ela é impressa, o próximo passo é posicionar os brackets, né? O preparo para colagem indireta é o mesmo da colagem direta, então é feita profilaxia, ácido, adesivo, tudo isso, a diferença é que ela é feita de uma vez só, né? Então, você pode fazer a colagem superior e inferior num dia só, se você quiser. Então, você coloca uma resina flow da sua preferência, só na quantidade necessária na base dos brackets e posiciona no paciente, né? Aqui é a Emotion DB posicionada. Então, os brackets já ficam na posição exatamente correta que foi a planejada. E é uma guia semiflexível, então ela é extremamente fácil de você tirar, né? Então, você tira com muita facilidade. Então, ela tem uma flexibilidade adequada, não é muito rígida, de maneira que possa quebrar o bracket na hora de tirar, e também não é muito flexível, de maneira que favoreça alguma báscula, tá? E aqui é a colagem indireta terminada, tá? Então, mas aí a gente pensa, mas será que isso funciona mesmo? Será que o que a gente planeja virtualmente se repercute na clínica? Aqui é um exemplo de uma colagem direta virtual que a gente estava fazendo. De acordo com o software, essa é a melhor posição para os brackets. Eu vou pensar, numa colagem direta, eu não posicionaria esse bracket tão pramesial, né? Ele não está no centro da coroa, como nós fomos ensinados a posicionar. Mas, de acordo com o software, quando for passado o fio, é assim que o dente vai ficar. Então, a melhor posição para esse dente se corrigir é ali. Então, Então, a gente precisa pensar, mas será que clinicamente isso funciona? Então, vamos ver, né? Então, aqui, clinicamente, foi feita a colagem,
da maneira como o software posicionou e que seria corrigido da melhor maneira possível o dente. Clinicamente, a gente, uma colagem direta, naturalmente não colocaria, né? Então, tá exatamente como o software definiu. E aqui, como o software disse que deveria ficar depois do alinhamento e como realmente ficou, tá? Então, a gente faz uma sobreposição. A gente viu que realmente essa era a melhor posição para esse bracket, tá? Então, eu acho que a gente tem muito a aprender ainda com a colagem direta. Eu acho que ela veio para facilitar a vida dos ortodontistas, e eu praticamente sou muito fã desse produto da Emotion, dentre todos os outros, né? Então, o meu objetivo hoje era passar um pouquinho para vocês disso, né, dos produtos da empresa, da minha experiência, do porquê que eu, como usuária da empresa, gosto tanto, tá? E agradecer mais uma vez o convite, agradecer a Orthoemotion, agradecer a Clinicorp pela oportunidade de estar aqui e passar um pouquinho do nosso trabalho para vocês, tá? Aqui estão os meus contatos, aqui está o meu e-mail, aqui está o meu Instagram. Eu estou aberta para perguntas, né? E quem quiser mandar e-mail ou falar pelo Instagram, eu estou à disposição. Muito obrigada pela atenção. Muito legal, doutora Juliana. É muito sensacional, né? Principalmente toda a parte ali do projeto por completo, né? Desde a parte de envio dos casos. Lembrando que esse envio de casos a gente consegue, né? A gente tá com a parceria ali com a Orthoemotion, a gente consegue fazer por dentro da plataforma da Clinicorp. Então os assinantes eles conseguem fazer aquele mesmo planejamento que você encaminhou, né? Dentro da ficha, dentro do prontuário do paciente, ele consegue encaminhar os casos e da justa maneira que nem você comentou. As mesmas perguntas que tem ali, a gente trabalha com, a gente fez uma visita lá na Ortométrica, a Marlise está aqui com a gente, porque o Caio está numa aula ali agora também. E, cara, a fábrica de vocês é sensacional, cara. A gente teve um dia ali bem espetacular, a gente falou com o Fábio, a gente falou com o Renatinho e... Cara, ai, que bom, fico muito feliz. Toda a dinâmica que vocês utilizam, né, o nosso cliente ele consegue fazer por dentro da plataforma também, para que nem você comentou, né, quanto mais informações ele consegue encaminhar para a empresa consegue planejar melhor também esse caso de alinhador. E é uma segunda etapa que eu achei interessantíssimo, Marlise, foi aquela colagem de bracket ali, você viu como que fica facilitado pro profissional? Eu que não sou dentista, achei sensacional aquilo ali, viu? Tinha total desconhecimento daquilo. Que legal. E a previsibilidade. Quem já foi paciente de ortodontia sabe como a consulta de colagem ela é cansativa, né? Então, nossa, isso facilita muito para o ortodontista e para o paciente também. E fazendo tudo isso, né, dos alinhadores da colagem dentro da plataforma da Clinicorp, deixa tudo mais fácil e mais simples ainda, né? Com certeza. Até vou ver com a equipe para a gente fazer essa parte ali de solicitação dentro da ficha de ortodontia, né? Depende da filosofia ali que o profissional está utilizando, ele consegue encaminhar para vocês ali. Não sei como é feito, doutora, eu não sei se eu perdi essa parte ali, mas ele faz o escaneamento igual das opções que está encaminhando? Para colagem direta? Isso. Isso, o pedido é no site exatamente, ali do lado tem novo caso, né? E aí tem a parte de colagem direta, é a mesma documentação, a diferença é que lá você escolhe o bracket, né? Tem ali a lista para você escolher os brackets, né? Então, você escolhe se você quer metálico, qual empresa, tudo mais. Então, essa é a diferença, mas você submete da mesma maneira, é bem similar. Então, acredito que não vai ter problema de submeter pela mesma plataforma aí de vocês. Ah, que legal. A gente tem algumas perguntas, tá? Tem alguns que eles mandaram aqui uma opção. A doutora Márcia, ela perguntou, né? Quais as condições que dificultam mais a inserção e remoção do alinhador em boca? Olha, eu acho que tem alguns casos que a gente sabe, na nossa empresa, a gente já trabalha com isso desde o início. Então, nós sabemos, né, casos que tem retração gengival, ou casos que tem espaços edêntulos, eles podem ficar muito retentivos os alinhadores, né? Casos que tenham meias muito profundas, então nós já trabalhamos isso desde o início para ter um modelo que seja menos retentivo no final, né? Então, a gente tenta fazer tudo isso para que o paciente consiga tirar com facilidade. Quando a gente imprime os modelos alinhadores, nós fazemos esse teste. Se está muito retentivo, nós voltamos e tentamos trabalhar, né, fazemos preenchimento de ameias ou alívios para que seja o mais fácil possível. Não adianta a gente mandar o alinhador que o paciente não vai conseguir tirar, né? E outro ponto também são os attachments, né? Nós fazemos todo um estudo dos attachments, porque não dá para pôr attachment em todos os dentes, senão o paciente não consegue tirar o alinhador, né? Então, nós já temos hoje um know-how de experiência de saber quais attachments são melhores, quais são mais fáceis, até porque
nós mesmos trabalhando na empresa, a gente usa muito, né, nos nossos consultórios, então a gente consegue ter um feedback real ali. Então, a gente coloca os attachments que têm as melhores superfícies e que vai deixar mais fácil de tirar o alinhador e funcione tão bem quanto os outros, sabe? Então, a gente tem toda essa preocupação antes para que quando chegue realmente para o dentista, ele não tenha esse problema. Sim, sim. Até tem uns colegas meus que utilizam, né? E no começo eles sentem um pouquinho de dificuldade porque é uma novidade, né? Mas depois eu vejo que quando a gente sai para comer um lanche, alguma coisa, eles conseguem Já tá tirar. tranquilo. É igual quando eu usava, aquela época, Marlise, eu usava o convencional, né? Filosofia autoligada. Aí depois eu tive a contenção, né? No começo, contenção também, um pouquinho difícil porque é uma novidade que você tem ali na sua boca para tirar. Mas depois, cara, uma facilidade, você tira de um jeito, começa lá por trás, né, doutora? Tira lá por trás. Isso, lá por trás. Puxa atrás, puxa depois, atrás, sai, né? depois fica bem tranquilo, o E tem os paciente tira sem mordedores nem também, né? precisar olhar no espelho. Isso, tem os mordedores também, encaixa aqui a parte de trás da Isso. frente, pega o mordedor, dá 2 mordidinhas de cada lado ali, fica encaixado perfeitamente. A gente tem uma outra pergunta que é do Luiz Bacite. Gostaria de saber da espessura da placa. Só usa a 0,75 milímetros. Ele pergunta qual é o custo médio de um tratamento e se fazem um escaneamento no consultório também para estar iniciando os tratamentos. A espessura da placa, né, como eu passei a nossa placa BioCheck é de 0,75 milímetros, né, então nós usamos essa espessura. Os valores, a gente tem a nossa tabelinha de valores, depois, se quiser entrar em contato com o SAC, eu acho que eles podem passar melhor, exatamente porque varia com quantidade, né, nós temos o E8, que são até 8 alinhadores, geralmente é uma arcada, E12, que são até 12 alinhadores, E24, E46, e os valores variam, né, se é bronze, se é platino, então a gente tem uma variação importante de valores de acordo com quantidade de alinhador e com quantos casos o doutor faz, né, por trimestre ou por mês. Então, eu acho que se qualquer coisa, deixa o e-mail dele aí, que daí a gente passa o contato do SAC, que passa as informações melhores dos valores. Entendi. E, Luiz, se você for assinante da Clinicorp, olha só, Marlise, quando ele for fazer lá o planejamento, dependendo como for a complexidade do caso, a gente especifica dentro da plataforma qual é o caso mais recomendado, a gente já traz o plano dele também. Legal. E além desse valor do plano, tem essa parte que a Ju comentou, que é se você é Silver, Platinum, né, Gold, ali que você encaminha. Isso. Porque quanto mais alinhadores você encaminha, mais desconto você tem também. Então você tem, a Orthomotion tem essa opção que é bem legal também para o profissional estar encaminhando. Eu venho aqui agradecer demais a participação de vocês. Já tô com saudade de ter visitado a fábrica. Qualquer dia eu apareço lá também. Marília é uma cidade muito legal. Vai sempre. Lá a fábrica é muito legal e a Orthomotion está incubada lá dentro, então vocês são sempre bem-vindos. Exatamente. Né? Serão recebidos com muito carinho. Cara, a gente foi recebido com muito carinho pelo pessoal, a equipe técnica, a equipe de desenvolvimento, a equipe de vendas, a equipe de marketing. Todo mundo passou lá, deu um oizinho pra gente. Foi muito legal. Bom que você já sente um pouquinho de como é a vibe da empresa, né? Que tá todo mundo trabalhando com muita vontade e muito feliz ali, né? Para fazer o melhor possível, né? Cara, e o que eu achei mais legal foi a dinâmica, como a empresa é grande, é robusta, né? Então é muito legal mesmo. Tá certo, Ju? Muito obrigado. Tenha um ótimo sábado. Imagina. Obrigada a vocês.